A grande questão. Todos os seres humanos, em algum momento de suas vidas, ouviram falar de Jesus Cristo e ainda que Ele é o Salvador do mundo. Para aqueles que não ouviram, certamente um dia irão ouvir, seja através de pessoas, rádio, televisão, internet, enfim. O Senhor e Salvador é divulgado nas 4 partes do globo terrestre. Milhares de pessoas do planeta já aderiram aos ensinos de Jesus, se tornando cristãos, ou seja, discípulos dele. Porém, a grande questão que paira sobre a cabeça de muitos deles é: sou salvo do quê? Essa grande questão vem acompanhada de outras perguntas derivadas a essa. Jesus Cristo é o Salvador do mundo? Ele me salvou? Como assim? O que eu fiz para que alguém precisasse me salvar? Sou salvo do quê? Inclusive, muitos cristãos que seguem os ensinamentos de Jesus ainda possuem dúvidas a esse respeito, e alguns vivem a vida cristã sem terem a certeza de sua salvação. O número de pessoas que frequentam igrejas cristãs que ainda têm dúvidas sobre a salvação é grande. Essas pessoas, ao serem questionadas sobre do que Jesus as salvou, ainda respondem de maneira incorreta e sem certeza, dizendo que nunca foram ensinadas com detalhes sobre isso. De fato, é totalmente verdade que muitos líderes cristãos nunca ensinaram de maneira completa e esclarecedora seus fiéis sobre o assunto, que deve ser o mais importante de todos: salvação. Quem sabe, nunca ensinaram devido a eles mesmos não saberem como responder totalmente. Esse livro que você terá em mãos tem como objetivo esclarecer a você, cristão ou não, que possui dúvidas e questionamentos sobre o que é salvação, por que e do que devemos ser salvos por Jesus. Busquei apresentar esse livro da maneira mais simples possível para que seja compreendido com facilidade cada ensinamento contido nele. Portanto, embarque comigo nessa história real de demonstração do maior amor já visto e já sentido por alguém: o amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para começarmos a entender sobre a salvação de Jesus Cristo e o porquê dela, é obrigatório que venhamos a estudar sobre aquele que criou todas as coisas, inclusive a nós seres humanos, e que possui as respostas para as 3 famosas perguntas que todos nós em algum momento da vida já fizemos ou ainda iremos fazer. De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou depois da morte? Esse alguém é Deus, o Todo-Poderoso e Amoroso, aquele que criou a todas as pessoas e sabe do que elas precisam para serem felizes e desfrutarem do verdadeiro sentido da vida: sua presença. Jesus Cristo é o Filho único do Criador. Sempre esteve com Deus por toda a eternidade e possui os mesmos atributos do seu Pai, sendo eterno, santo, justo, amoroso, etc. Ele é totalmente igual a seu Pai e o obedece em tudo. Portanto, podemos entender que o Filho também é Deus. Seu nome, Jesus Cristo, significa Salvador ungido, ou seja, aquele que salva e foi ungido por Deus com poder para salvar. O Espírito Santo é outra pessoa divina que sempre existiu e sempre esteve com Deus e com Jesus Cristo, completando a família eterna. O Espírito também possui suas funções,
pensa e age exatamente como Deus Pai e seu Filho Jesus. Podemos dizer afirmativamente que ele também possui todos os atributos de ambos. A Bíblia diz que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e hoje é aquele que fala e revela a vontade de Deus aos homens. É muito importante dizer aqui que o Espírito Santo não é apenas uma energia ou um tipo de evento que não tem identidade. Não, o Espírito Santo é uma pessoa com sentimentos e desejos idênticos ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é Deus. Antes da criação do ser humano, Deus criou milhares e milhares de anjos para que estes o obedecessem e seguissem a sua vontade. Entre esses anjos estava um que era o mais bonito, mais belo e mais admirado. Seu nome era Lúcifer, que significa anjo de luz. Certa vez no paraíso, Lúcifer se deixou levar pela inveja contra Deus e começou a abrigar em seus pensamentos desejos de se tornar igual a Deus e receber a mesma adoração e glória que ele recebia, não querendo continuar sendo submisso e obediente à sua vontade. Todo esse desejo foi compartilhado com os anjos que ele liderava, ou seja, a terça parte de todos os outros, e com o passar do tempo conseguiu fazê-los pensarem assim como ele. Como Deus era o Todo-Poderoso e sabia de todas as coisas, e tudo que passava no coração de seus anjos, identificou esse desejo e maldade em Lúcifer e que este havia envenenado os outros também. Então, rapidamente o Senhor os condenou e os expulsou de seu paraíso para nunca mais voltarem. Após a queda de Lúcifer e a terça parte dos anjos, Deus, em seu amor e soberania divina, decidiu criar alguém que fosse se relacionar com ele como um filho se relaciona com o pai, como um amigo que se relaciona com um amigo. Deus, então, criou do pó da terra o ser humano e soprou nele o fôlego de vida. Um dos vários atributos de Deus é o amor. E quem ama não obriga, quem ama não maltrata. Quem ama permite que o outro seja livre para escolher amar e obedecer ou não viver dessa maneira. Uma das maiores expressões de amor da parte de Deus para suas criaturas pensantes, como os anjos e a nós seres humanos, foi nos dar essa liberdade, a capacidade de podermos escolher o que queremos na nossa vida. Se é andar com Deus e adorá-lo, que é o propósito pelo qual fomos criados, ou andar fora desse propósito e viver para nós mesmos e nossos próprios desejos. Portanto, o homem pode escolher adorar e obedecer ao seu Senhor ou não. A isso chamamos de livre arbítrio. Adoração significa você colocar alguém ou alguma coisa em primeiro lugar na sua vida. É prostrar e reverenciar-se diante daquilo que para você é divino. Como vimos, o propósito de Deus é que essa adoração seja dada somente a Ele. Porém, devido à nossa liberdade de escolha, quem não adorar ao Senhor irá adorar outra coisa, seja uma estátua, um animal, o sol, a lua, as estrelas, o dinheiro, a fama, o sucesso, uma pessoa ou até mesmo a própria vida será feita como objeto de adoração. Deus criou o homem para adorar a Ele somente. Qualquer adoração fora disso jamais será aceita por Ele e não preencherá o vazio que só Ele pode preencher.
Antes de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, o pecado era apenas uma possibilidade e não uma realidade. Pois entenderemos que o que trouxe ele para a terra e para dentro dos seres humanos foi justamente a desobediência de uma ordem do Criador. Mas o que é pecado? E o que significa? Pecado significa errar o alvo, e esse alvo é a vontade de Deus. Quando o Senhor Todo-Poderoso fez o ser humano, este deu a ele um caminho e um direcionamento de como viver para agradá-lo e adorá-lo. Portanto, tudo aquilo que o ser humano comete, tanto em pensamentos como em ações, que vai contra a vontade e a aprovação de Deus, é errar o alvo, ou seja, pecado. Devido a Adão e Eva terem desobedecido às ordens do Criador, o pecado entrou em todos nós. Agora, o espírito do ser humano está morto, pois não pode mais se relacionar com o seu Criador e Senhor. Sua alma, que estava pura e sem maldade, agora possui trevas e distorções, como inveja, orgulho, medo, insegurança, raiva, imoralidade, etc. Seu corpo físico, que havia sido feito para ser perfeito e 100% saudável, agora está destinado a sentir dores, receber doenças e, no fim, a morte física. As consequências da desobediência de Adão e Eva foram estrondosas. O pecado entrou no espírito, na alma e no corpo do ser humano. E essa herança pecaminosa foi passada para todos os seres humanos da atualidade e para todos os outros que um dia irão nascer. Após o homem ter pecado contra Deus, a imagem e semelhança que tinha do divino ficou manchada, não sendo mais o mesmo, e tendo sobre suas inclinações desejos de fazer somente o que desagrada a Deus. A Bíblia deixa bem claro que o que faz separação entre o divino e o ser humano é o pecado. A santidade e pureza do Senhor não podem tolerar a sujeira e imundícia do estado do homem, e por isso não consegue vir ao seu encontro. Após a queda do homem da presença do Criador, este nunca mais pôde vê-lo novamente, pois o seu estado pecaminoso o havia separado de Deus. Com o passar dos anos, a necessidade que o homem tinha de relacionar-se com seu Senhor o levaram a oferecer ofertas de adoração e gratidão ao divino pela fé, ou seja, não vendo o eterno, mas tendo a certeza que esse estava recebendo sua adoração e se agradando dela. O homem agora precisava ver, sentir, tocar em seu Criador pelos olhos e mãos da fé, pois de outra maneira não haveria a mínima possibilidade de haver contato novamente. Fixe bem essa palavra em sua mente: fé. Deus falou, e foi isto o que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses.
Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza pecaminosa do homem o faz naturalmente não obedecer aos mandamentos e leis de Deus. Portanto, enquanto tivermos essa natureza pecadora, nunca nenhum ser humano na face da terra conseguirá praticar com perfeição as ordens do seu Senhor. Com isso, podemos entender que merecemos ser mortos, pois como a própria lei diz, quem não cumpri-la precisa morrer como castigo a ser pago. Nesse momento, uma pergunta pode facilmente e justamente surgir. Se nenhum ser humano pode viver 100% as leis e mandamentos de Deus, e o castigo por não vivê-los é a morte, não existe chance nenhuma de sermos salvos. E agora? Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz
Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho, e porá nele o nome de Emanuel. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. A salvação que todos nós precisávamos foi enviada por Deus do céu para a terra, e o seu nome é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Enquanto esteve na terra, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O batismo simboliza que a pessoa está arrependida de seus pecados e quer viver uma nova vida. Batismo significa imersão. A pessoa batizada é colocada por um líder, com o corpo inteiro debaixo da água, simbolizando sua morte para o pecado, e levantada da água, simbolizando o surgimento de uma nova pessoa, com mentalidade e atitudes que devem agradar a Deus. Jesus Cristo não precisava ter se batizado, pois não havia pecado algum nele e de nada era necessário se arrepender, pois sempre esteve ao lado de Deus e o obedecia em tudo. Porém, Deus enviou seu Filho ao mundo exatamente para se colocar em nosso lugar como pecador. Por isso, por amor a nós, também se batizou, mostrando com isso que, de fato, todos precisam se arrepender.
logo após ser batizado e ter sido liberado por Deus para começar a se mostrar ao mundo e continuar cumprindo todas as profecias, mandamentos e leis de Deus, o Salvador chama para andar perto dele todos os dias 12 homens, no qual o seguiriam e aprenderiam com ele tudo o que Deus queria mostrar ao mundo e como agradá-lo de verdade. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Certa vez, o Salvador sentou-se em um monte e começou a ensinar seus discípulos e toda a multidão que estava ali. E iniciou com uma afirmação maravilhosa: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Veja que Jesus não está afirmando aqui pobreza material, mas sim pobreza espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo aquele que reconhece que está em um estado pecaminoso e que nada pode fazer por seus próprios esforços para ser aceito por Deus, a não ser ter fé nele, é feliz. Todo aquele que sabe que nada tem para dar a Deus em troca da salvação e que sabe que não consegue viver seus mandamentos e leis para ser salvo, mas coloca somente sua fé e dependência em Jesus, recebe o reino dos céus, recebe a salvação e perdão de seus pecados. Uma das obras que Jesus Cristo havia recebido do Pai Divino para realizar entre os homens era a realização de curas e milagres, para que assim se cumprissem as profecias que afirmavam isso. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Jesus Cristo sempre condenou e advertiu todas as pessoas que achavam que poderiam ser salvas por seus próprios esforços. Jesus sempre repreendeu os orgulhosos e os religiosos que pensavam dessa forma. Essas pessoas, as quais Jesus condenou, representam todas as pessoas dos dias de hoje, que também acham que podem ser aceitas e salvas por Deus por realizar obras sociais, serem boas pessoas, pais de família, pessoas honestas e que são adeptas a alguma religião e doutrina. Resumindo, são homens e mulheres que pensam que através de suas próprias práticas e esforços podem convencer a Deus e conquistá-lo. Veja que todas essas práticas citadas possuem um valor maravilhoso na sociedade e é algo que deve ser buscado, mas não como meio de ser aceito pelo Criador, porque nada e nem ninguém pode ser suficientemente bom de modo a receber a salvação do Senhor por suas próprias forças, pois, como já vimos e estudamos, continuam possuindo sobre si algo que afasta o Criador delas, que é a natureza pecaminosa. Quando Deus criou seus mandamentos e leis, entregou-os para um homem chamado Moisés, e o mandou mostrar e ensinar ao povo seus decretos.
E um dos decretos era que, se alguém pecasse contra o Criador, deveria trazer um cordeiro sem defeito, entregar ao sacerdote, e este mataria o animal, tirando seu sangue, suas vísceras, e aspergindo esse sangue sobre o altar, para que tal homem recebesse o perdão de Deus e fosse considerado absolvido. Também, em outro caso, se alguém pecasse, era necessário oferecer 2 bodes ao sacerdote, matar o primeiro bode como sacrifício e pôr a mão em cima da cabeça do outro bode, mandando este ir para o deserto, simbolizando com isso que os pecados cometidos pela pessoa foram transferidos para esse bode expiatório e levado para longe, sendo sacrificado logo em seguida. Pois bem, todo esse ritual e essa lei não passou de uma atitude profética de Deus para preparar e mostrar aos seres humanos que um dia o verdadeiro Cordeiro sem defeito iria ser enviado à terra e seria morto como um bode expiatório para perdoar todo aquele que tivesse fé nele. Após Jesus terminar toda a sua missão na terra, que era obedecer ao Pai, ensinando as pessoas a como obedecê-lo, morrendo numa cruz por cada uma delas e ressuscitando ao terceiro dia, chegou a hora de retornar de onde tinha vindo, que era o paraíso, o seu reino, onde a presença do Todo-Poderoso Criador habita e mora. Após explicar novamente a eles o motivo de sua morte, e abrir a mente deles para que entendessem as Escrituras, deu aos seus discípulos as últimas instruções e confiou a eles a missão de testemunharem sobre sua morte, ressurreição e poder para salvar. A Bíblia diz que Jesus foi levado aos céus diante dos olhos de seus discípulos, com grande poder e glória, e quando ainda estavam olhando esse espetáculo de acontecimento, 2 anjos apareceram e disseram a todos que, do mesmo modo que eles tinham visto o Salvador subir aos céus, assim seria quando ele voltasse para buscar o seu povo e levá-lo para a glória eterna. Após Jesus ter sido levado de volta aos céus, seus discípulos entraram em Jerusalém e foram até uma sala onde estavam hospedados, e ali, estando entre 120 pessoas, permaneceram orando, buscando e esperando, quando de repente veio do céu um barulho, que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Milhares de pessoas ouviram Jesus ensinar, curar e operar milagres. Porém, nenhuma delas pôde ter um relacionamento tão íntimo com Cristo quanto os 12 discípulos tiveram. Nessa hora, é importante ressaltar que o plano de Deus é que todos os cristãos e discípulos possam desfrutar de um relacionamento pessoal com Cristo. Mas como poderia isso ser possível, sendo filho do Criador somente uma pessoa? É aí que entra o envio do Espírito Santo à Terra, porque sendo um Espírito, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e entrar no coração de toda pessoa que tiver fé em Jesus. E isso possibilita a qualquer pessoa do planeta poder ter uma intimidade pessoal com Jesus Cristo.
A missão do Espírito Santo é entrar no coração de cada um que tiver fé em Jesus, sendo uma garantia, um selo de que de fato tal pessoa foi salva. E agora seu trabalho é fazer essa pessoa viver as palavras de Cristo em sua vida prática, buscando santidade, pureza, amor e paz no relacionamento para com Deus e os homens. Ou seja, o Espírito Santo entra em cena agora para tornar cada filho de Deus semelhante ao Salvador. Seu papel nessa terra é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, toda pessoa que se converte a Jesus é tocada pelo Espírito. Tudo o que vimos até aqui foi para nos dar o total entendimento sobre do que fomos salvos por Jesus Cristo e compreender com total clareza o caminho e estratégias de Deus para poder nos salvar. Pois bem, vamos à resposta para a pergunta: salvos do quê? Salvos de não podermos nos relacionar com Deus agora e para sempre. Isso mesmo, a resposta acima resume e dá um título para todas as outras que podemos dar. Pois juntamente com essa salvação, podemos também afirmar: somos salvos de não ter Deus em nós, salvos do inferno interior e eterno após a morte, salvos da escravidão da natureza pecaminosa, salvos das garras de Satanás e seus demônios que nos escravizavam através do pecado, salvos de não conseguir praticar a vontade de Deus, que é a prática de sua palavra. Essa resposta leva-nos a entender que Deus não veio apenas para nos salvar do inferno ou do pecado, mas primeiramente veio para nos salvar de ficar sem Ele. Sim, o amor de Deus por nós seres humanos é impressionante, pois entregou seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz por nós, matando com Ele toda essa natureza pecaminosa que nos afastava de sua presença e nos impedia de fazer qualquer coisa por nós mesmos para sermos reconhecidos e aceitos por Ele. Todos os seres humanos serão salvos? Não. Infelizmente não serão todos, mesmo que essa seja a vontade de Deus em que todos sejam salvos. O homem possui o livre-arbítrio e ele deverá escolher se entregará sua vida a Jesus pela fé ou não, se irá arrepender-se e largar sua vida de pecados ou não. Deus fez a sua parte amorosa e redentora de enviar seu Filho para salvar a todos os homens. Porém, aqueles que não acreditarem ou não aceitarem essa ação de Deus em suas vidas, continuando em sua vida de independência do Criador, vivendo através de sua natureza pecaminosa, não poderão ser salvos nem aqui e nem em toda a eternidade. Entretanto, aqueles que se entregarem pela fé para Jesus Cristo, crendo em sua obra de salvação e vivendo com Ele e para Ele, serão salvos aqui e por toda a eternidade. O que devo fazer para ser salvo? Primeiramente, deve reconhecer que é um pecador. Reconhecer que possui um vazio existencial dentro de si e que só pode ser preenchido pela presença do Criador. Reconhecer que possui uma natureza humana pecadora que lhe inclina para andar longe de Deus e de sua vontade. Reconheça que você é um pecador. Esse é o primeiro passo a ser tomado para você ser salvo. O segundo passo é se arrepender desse estado pecaminoso. Devemos confessar ao Senhor que todo o tempo que foi vivido sem Ele foi um desperdício de nossas vidas e que agora estamos nos entregando nas mãos dele para que possamos viver uma vida nova, uma vida que será guiada pelo Espírito de Deus. Outro passo é ter fé que Jesus foi enviado por Deus a esse mundo, morreu numa cruz em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, foi levado de volta aos céus
e voltará um dia para levar seu povo para a morada celestial. Outro passo é batizar-se nas águas. O batismo não salva. O que salva é você ter fé em Jesus Cristo e entregar a vida para Ele. Porém, o batismo é algo que confirma a sua decisão que você foi salvo. Batismo nas águas simboliza a morte da natureza pecaminosa e a ressurreição de uma nova natureza que se baseia na fé e santidade em Jesus, ou seja, o surgimento de uma nova vida. Batismo vem de imersão, ou seja, a pessoa deve ser imergida com o corpo inteiro debaixo da água, simbolizando que morreu por uma vida sem Cristo, e levantada dessas águas, simbolizando que ela está ressurgindo para viver uma nova vida em Cristo. Como uma pessoa salva deve viver nesse mundo? Vivendo uma nova vida, baseada na santidade, paz, amor e praticando as obras das quais foram preparadas por Deus para serem feitas nessa terra. A partir do momento que você entrega pela fé sua vida para Jesus e é salvo por Ele, nesse mesmo instante, Ele também passa a ser o Senhor de sua vida, ou seja, aquele a quem você irá servir e obedecer para todo sempre. Grave essa frase em seu coração. Se Jesus não pode ser Senhor de sua vida, também não pode ser seu Salvador. A Bíblia diz que fé sem obras é morta, ou seja, de nada adianta alguém reconhecer que é pecador, arrepender-se dos pecados, ter fé em Jesus, se batizar, mas continuar vivendo do mesmo jeito que vivia antes, cometendo os mesmos pecados e não mudando nem um pouco de vida. Na verdade, quem permanece assim tem a fé morta. E fé, para ser fé, precisa ser viva, demonstrando-a através de uma mudança de vida. Mas nesse momento você pode perguntar: como assim? Você não havia dito que a salvação é pela fé e não por obras? Sim, exatamente isso. Somos salvos pela fé. Porém, essas obras que estou citando não são para obter a salvação, mas sim para mostrar que já estamos salvos e que agimos dessa maneira como uma expressão de gratidão a Deus pela sua maravilhosa salvação que foi de graça. Agora que sou salvo, como eu faço para vencer os ataques de Satanás e seus demônios contra a minha vida? Fique alerta e vigie. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Proteja-se através das armas da palavra e oração. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Obedeça a Deus e não aceite as propostas do diabo. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Afaste-se da prática do pecado. Viva sempre em santidade. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Fuja do diabo. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Fique firme na fé. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Tenha compromisso com sua igreja local. Toda vez que você ouvir falar o nome igreja,
Não se confunda como milhares de pessoas que entendem que igreja é aquela casa enorme, média ou pequena, com uma cruz no telhado e em seu interior vários bancos modelados para participação comunitária. Não, isso não é igreja. A isso chamamos de templo. A Bíblia afirma que igreja somos nós cristãos. Todo aquele que entrega sua vida pela fé a Jesus, ou seja, igreja são as pessoas salvas, que se tornaram seus filhos e, portanto, pertencem a Ele. Sim, nós como povo cristão possuímos o costume de nos reunirmos em templos, casas, praças ou outros locais públicos para adorarmos a Deus, termos comunhão uns com os outros e aprender de sua palavra. Por isso, é necessário haver constantes reuniões de todo o povo de Deus para crescimento, ensino e união cristã. Podemos entender então que existe a Igreja Universal, que são todos os cristãos ao redor do mundo. Porém, a mais importante é a Igreja Local. Igreja Local é o grupo de cristãos no qual você participa, tem amizade e amor como uma verdadeira família. É membro ativo e possui uma liderança usada por Deus que cuida de você, ensina sobre a palavra e no qual você presta conta de sua vida. Ter uma igreja local não deve ser uma opção, mas uma obrigação para cada filho de Deus, devido ao fato de ser o lugar onde você terá pessoas cristãs ao qual poderá se relacionar em amor e transparência, conhecendo cada um e sendo conhecido por todos como uma verdadeira família. Ame ao noivo Jesus, mas também ame a noiva chamada Igreja. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós, para que pudéssemos ser salvos exatamente de não podermos nos relacionar com Deus agora e para sempre. Portanto, fomos salvos desse estado pecaminoso que nos afastava do Criador, e ressuscitamos com Cristo junto a uma nova natureza, ou seja, uma natureza santa e apta em buscar um relacionamento divino. Como já aprendemos, fé é a certeza daquilo que não vemos, ou seja, é ter a certeza que, mesmo não podendo ver Deus, Ele existe, nos ama, nos procura para conversar, nos escuta, nos orienta, nos dirige, enfim, deseja que venhamos a nos relacionar com Ele. Portanto, sobre todas as coisas, você foi salvo primeiramente para buscar e amar ao Deus que te salvou. Anuncie o amor de Jesus para quantas pessoas você puder. Deus nos salvou para que nos relacionássemos com Ele, desfrutássemos uma nova vida, participássemos de uma nova família, mas também nos salvou para levarmos outras pessoas a serem salvas por Jesus. Se você descobrisse a cura da AIDS, você não contaria isso para todas as pessoas que pudesse? Não há notícia melhor, mais importante e empolgante do que essa. Deus ama a todos os seres humanos e enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar de ficar sem Ele. É impossível alguém conhecer esse amor, desfrutar dele e não compartilhar com as pessoas que ainda não o possuem. Quem entende, recebe esse amor e é transformado por ele, vai fazer tudo o que puder para que as pessoas ao seu redor entendam, recebam e sejam transformados também. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Esse mesmo amor que te alcançou quer, através de sua vida e sua pregação, alcançar outros que ainda não são salvos. É possível alguém perder a salvação? Essa é uma pergunta que tem gerado bastante conflito entre muitos cristãos, devido a haver diferentes posições umas às outras. Muitos dizem que depois que uma pessoa entrega a vida para Jesus pela fé, ela é salva para sempre e nunca mais perderá essa salvação. Porém, se tal pessoa se desviar
e voltar a uma vida de pecados, na verdade essa pessoa nunca colocou sua fé em Jesus verdadeiramente, pois quem deposita sua fé em Cristo jamais se desvia. Bom, independentemente se tal pessoa abandonou a Deus porque ela quis, ou porque na verdade nunca tenha colocado sua fé verdadeiramente em Cristo, por incrível que pareça, sim, é possível alguém perder a salvação. Entretanto, isso só acontece se tal cristão abandonar totalmente a fé em Jesus, a igreja, e voltar a praticar uma vida de pecados, chegando ao ponto de nunca mais conseguir voltar, devido ao seu coração estar cauterizado. A Bíblia chama isso de blasfêmia contra o Espírito Santo, e esse pecado é o único citado por Jesus, como aquele no qual é imperdoável. Blasfemar contra o Espírito Santo é não dar mais ouvidos algum para sua voz, rejeitar seu convite para o arrependimento, é desprezar e não aceitar o poder purificador do sangue de Jesus e não mais depositar sua fé e confiança em sua pessoa, voltando a viver uma vida de pecados pior do que a primeira vez. É importante afirmar aqui também que, mesmo sendo cristãos, em algum momento do dia poderemos cometer algum pecado e desobedecer a Deus. Por isso, imediatamente devemos buscar ao Pai, pedindo perdão e purificação, tendo em vista que isso são falhas naturais da vida cristã e que sempre nos conduzem ao arrependimento, não tirando de nós a salvação em momento algum, pois continuamos com o alvo sempre em Cristo, apesar dos erros. Pecar e se arrepender é uma coisa, e não compromete nossa salvação. Pecar como prática constante, rejeitando o convite do Espírito Santo ao arrependimento, nos condena a perder a salvação. Como posso ter certeza que estou salvo? Quem me garante? A sua certeza de que está salvo é a fé que você teve em Jesus, que morreu em seu lugar e ressuscitou no terceiro dia. Se você reconheceu que é um pecador, teve fé em toda a obra e pessoa de Jesus e o recebeu sinceramente em seu coração, tenha absoluta certeza de que está salvo, pois o Espírito Santo veio habitar em ti e ele é o selo que nos garante essa salvação. A Bíblia é a palavra de Deus, e se ela disse que somos salvos pela fé em Jesus, então pode acreditar que você está a salvo e nada, nem ninguém poderá tirar essa certeza de você. O que acontece comigo agora? Muito bem, agora que você entendeu do que devemos ser salvos, os passos para possuirmos a salvação e a maneira de viver que nos mantém salvos, podemos afirmar claramente que você está liberto do poder do pecado. O Espírito Santo veio habitar em sua vida. Agora você é filho e não mais criatura de Deus. Está purificado e perdoado de todos os seus pecados. Está apto para anunciar o amor de Jesus aos outros. E, finalmente, você pode ter a esperança de viver eternamente ao lado de Deus após a sua morte física.